Olá, começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje nós recebemos o chefe de gabinete da Procuradoria de Defesa do Consumidor de Itajaí, Rafael Williams. Ele que dirige o PROCON. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, tudo bom? O Rafael está aqui conosco para falar a respeito do projeto de lei aprovado aqui pela Câmara de Vereadores no final do mês de fevereiro, que ele parcela, ele ajuda ao estabelecimento a pagar com desconto a multa aplicada pelo PROCON e também a realizar o parcelamento das multas. Bom, Rafael, o que originou a criação, o pedido para que a Procuradoria do município enviasse à Câmara de Vereadores esse projeto? Bom, nós acabamos reparando ao tempo que os fornecedores, que seriam os empresários, eles começaram a perguntar, a questionar se não haveria uma forma de parcelamento, um desconto para pagamento à vista, que isso incentivaria, né, o pagamento, diminuindo até o número de ações, o número de processos, de cobranças que o PROCON precisa fazer para poder correr atrás dessas multas que não foram pagas. Então, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que se a gente oferecer um desconto, um parcelamento, com certeza essas multas serão pagas, né, com maior frequência, diminuindo os nossos processos de execução fiscal. Então, nós vamos diminuir a demanda, economizando assim em erários públicos, até porque para você tocar um processo, ele custa, para você ir com um processo até o final, ele tem um custo de advogados, de custas processuais. Então, você acaba eliminando esses custos, né, com o pagamento dessas multas. Então, foi isso que incentivou ao PROCON chegar junto à Procuradoria-Geral do município e fazer essa lei para conseguir realmente esse parcelamento e facilitar esse pagamento de multas, né? Mas quais ocorrências aconteciam em Itajaí, assim, porque haviam muitos recursos junto ao Conselho de Defesa do Consumidor, ou quem era multado acabava protelando o pagamento? Como é que estava a situação? É isso mesmo. O problema era esse. As multas elas vinham sendo aplicadas, mas acabavam não sendo pagas. Então, consequentemente, tendo que ser ajuizadas e sendo cobradas apenas em vias judiciais. Então, a gente acabou reparando, né? Tem até os casos, tem o caso de bancos, tem um banco aqui em Itajaí que tem mais de 22 multas. Dessas 22, uma foi paga e as outras 21 não foram pagas. Então, porque eles acabam esperando um processo judicial que acaba demorando um pouco, que a gente sabe que existe uma morosidade no sistema judiciário, até pelo número exagerado de processos. Então, a gente consegue, com esse tipo de lei, diminuir, né, a procura ao judiciário, resolvendo um problema, diminuindo com custos, digamos, de processos judiciais, indo até o final, com custas processuais, como eu acabei de falar. Então, você consegue trazer uma celeridade maior para até o final desse processo, com as multas, com a resposta para a sociedade, porque com esse dinheiro aplicado em desenvolvimento dentro do PROCON para ajudar a sociedade, para trazer benefícios ao consumidor. Esse ano nós estamos com alguns projetos que depois nós vamos falar sobre esses projetos que só vão ser possíveis com esses valores de multas que são revertidos a esse tipo de projetos que nós iremos fazer. Então, esse projeto de lei, ele visa mesmo dar uma celeridade e uma rapidez melhor até o fim do processo, uma facilidade para os fornecedores, tendo, como eu volto a falar, uma diminuição nos processos judiciais, né, nesses tipos de cobrança. Rafael, quando um estabelecimento é multado e ele recorre ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, por quanto tempo dá para protelar uma multa? Olha, no Conselho de Defesa até não demora muito, cerca de 3, 4 meses o processo já volta. O que vai demorar é o processo judicial, que daí você envia. O município ele não tem apenas um processo, ele tem vários. Então, vai para o Executivo Fiscal, que é o que faz o processo de execução fiscal, né, que se torna uma dívida. Então,
Isso acaba demorando, até às vezes por meses, às vezes por anos. Tem processos aí de 2015, 2014, que ainda estão em via, porque há vários recursos, há várias, né, esferas, então você acaba conseguindo protelar 3, 4, 5 anos um processo. Então acaba, né, trazendo, volto a falar, tanto um desgaste financeiro para o município para manter esse processo, quanto para o fornecedor, e você acabando trazendo um desconto para ele, um parcelamento dessas multas, ele acaba conseguindo fazer o pagamento e evitando todo esse transtorno para os dois lados, principalmente para o município. Esse projeto de lei aprovado na Câmara, ele tem a validade para as multas que serão aplicadas agora de 2018 para frente, ou ele retroage em algum período, Rafael? Olha, as multas, na verdade, é porque as multas que não foram pagas e não foram aplicadas ainda, elas podem ser beneficiadas. É que o que existe é que algumas multas para trás já foram ajuizadas. Essas não vai ter mais como a gente voltar para trás. Mas até porque a gente faz o auto de infração, emite a multa, eles têm 30 dias para fazer o pagamento, não fazendo, já cabe, ou fazer o pagamento ou fazer o recurso para o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Não fazendo, já entra em dívida ativa e já vai para o Executivo para fazer o processo de execução. O desconto em caso do pagamento, já antecipando o pagamento do vencimento, ele pode chegar a quanto? 30% do valor, né? A gente fez um cálculo assim, onde esse 30% até se gasta mais, mas o 30% seria responsável por todo esse desgaste e todo esse processo judicial que acaba se acontecendo em torno desse auto de infração gerado. E o parcelamento poderá ser feito em quantas vezes? Bom, hoje o parcelamento ele poderá ser feito até em 6 vezes, né? Aí ficaria com o valor à vista até em 6 vezes do valor. Quando nós abrimos o programa, Rafael, eu até falei que esse projeto de lei, ele na verdade ajudaria os estabelecimentos que seriam multados a quitarem as multas. Mas ele, por outro lado, ele não vai trazer um certo... deixar acomodado o estabelecimento com relação às infrações que ele vem cometendo. Não, porque é como eu falo, aqui não dá isenção, né? Apenas dá um desconto e um parcelamento. A partir do momento que ele não fez, vai continuar o processo do mesmo jeito. Ele vai sofrer um processo judicial, vai ter o processo de execução fiscal, vamos ir atrás e vamos fazer a cobrança judicial como é feito. Então ele vai sofrer a sanção de qualquer forma. Isso apenas como eu falei, não vai eximir a culpa do fornecedor, apenas vai facilitar o pagamento, vai incentivar que ele faça o pagamento antes da esfera judicial, né? Que ele já resolva esse problema na esfera administrativa, que é a nossa intenção. Os valores das multas obedecem a alguma tabela? Tem um critério, que é o critério do Código de Defesa do Consumidor, né? Que ele diz que você tem que levar em consideração o tamanho da empresa, né? O mal causado ao consumidor, né? O mal causado é grande, não, é de menor potencial. E aí tem as causas de diminuição, de aumento, que houve a reparação do dano, demorou, ele fez algo para realmente resolver o problema do consumidor, tentou, não tentou, houve um desleixo com o consumidor. Então, você tem que fazer uma análise, né, de toda a situação. Porque a multa do PROCON, ela é educativa, ela tem caráter de educação. Então, você não tem como comparar, vamos dizer, uma vendinha de um bairro com um mega supermercado, um Angelone. Então, você pegou produtos vencidos nas duas instituições. Tu não tem como aplicar a mesmo valor de multa, mesmo sendo casos idênticos, só que a questão da educação, que é o que serve a nossa multa, você vai educar uma mercearia com valor, digamos, R$1.000, você consegue educar, ele vai sentir no bolso dele. Agora, para um Angelone da vida, você aplicar uma multa de R$1.000, eles não vão continuar infringindo a lei, porque se torna mais barato do que contratar um funcionário a mais, digamos assim, né?
Ou, né, vou te dar o exemplo hoje, um banco. Você não tem como aplicar uma multa aí dentro de um banco, uma instituição que a gente sabe que recebe bilhões, de um valor, né, baixo, porque não vai surtir efeito. Se a gente já aplicando os valores que a gente anda aplicando, você já está vendo que vai ter que logo tomar alguma atitude mais drástica, né, do que apenas a aplicação de multa, então você nota-se que você acaba tendo que, às vezes, dar uma puxadinha no valor, tendo que elevar um pouco o valor, dependendo da instituição, que ela consiga arcar sempre com caráter educativo. Os valores arrecadados com as multas devem ser investidos em campanhas de educação, deve ser investido no próprio PROCON ou pode ser usado em qualquer outro... Não, ele não pode ser utilizado em outro setor. A utilização dos valores recebidos com esses autos de infração só podem ser utilizados no PROCON, a título de educação, formação da equipe, tem um curso... Capacitação do pessoal que trabalha lá, dos efetivos, né? Tanto dos estagiários que fazem os atendimentos. Pode ser utilizado na estrutura, né? Computadores, veículos. Então, para toda uma situação, divulgação, né, do próprio PROCON, fazer as propagandas, até porque o PROCON ele precisa realmente de uma divulgação, é o que eu falo, são muitas leis, muitos direitos que o consumidor não tem o conhecimento. Que realmente precisa dessa divulgação para o consumidor saber do seu direito, saber que tem a sua tutela, né, defendida, que tem um órgão que realmente funciona, que procura e defende os seus direitos, né? Então, essa propaganda que o PROCON deve fazer e deve multiplicar todo esse conhecimento, fazer, como a gente já está com alguns projetos, o Educa PROCON Escolas, que nós vamos até falar aqui nos próximos blocos, né? Bom, então é uma lei que chega para incentivar o pagamento, mas não para conivir com a infração do estabelecimento comercial. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco Rafael Williams, chefe de gabinete da Procuradoria de Defesa do Consumidor no município de Itajaí. Nós, no primeiro bloco, falamos a respeito da lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores no mês de fevereiro, que facilita, dá desconto de até 30% para os estabelecimentos que pagarem as multas e também ajuda no parcelamento em até 6 vezes daqueles atos infracionários. Essa foi uma iniciativa já desde que o Rafael assumiu o PROCON. Bom, Rafael, há quanto tempo você está lá e além dessa mudança, quais as outras vocês têm implantado? Bom, eu assumi o PROCON em março de 2017, né? Após assumir, eu acabei fazendo algumas visitas em alguns PROCONs do estado, para ver algumas mudanças que a gente podia aplicar aqui no PROCON de Itajaí, e a gente acabou fazendo um novo, digamos assim, um novo PROCON, fazendo algumas mudanças radicais. Antigamente a gente não tinha audiência conciliatória e agora a gente já tem, então a gente faz audiências conciliatórias. Eu consegui um espaço maior junto ao Poder Executivo, ao Poder Executivo, e conseguimos também, junto ao Poder Judiciário, uma sala a mais no Fórum Universitário, onde eu consegui fazer uma divisão melhor do espaço interno do PROCON. Nós separamos, fizemos uma sala para fiscalização, uma sala para procuradoria, fizemos agora uma sala
de audiências para a gente, conciliatórias. Esse ano a gente pretende equipá-las, né? Colocar computador, impressoras. Nós fizemos alguns projetos que seria o Educa Procon, fornecedores, onde a gente traz palestras educativas direcionadas a cada ramo de atividade. Nós já fizemos com revendedores de combustíveis, nós já fizemos com bancos, fizemos com revendedores de veículos. Então, nós estamos preparando todo mês algumas palestras direcionadas, porque eu sempre escutei, antes de vir para o ramo público, né? Eu sou do ramo privado, sou empresário, acabei vindo agora para o ramo público. Então, a gente sempre escuta e reclama, porque o órgão não só vem aqui para multar. Então, para mudar essa perspectiva, nós estamos criando formas explicativas, palestras para informar e depois cobrar os empresários, os comerciantes, a fim do quê? Diminuir. Com a informação, o fornecedor acaba se adequando, gerando menos reclamações, né, para o Procon. Então, você acaba diminuindo a procura e resolvendo mais fácil os problemas do consumidor, né? Então, voltando a falar do Procon, nós mudamos o fluxograma para fazer um acompanhamento melhor dos processos. Então, agora a gente tem um gerente de atendimento, onde faz toda a abertura dos processos. Então, nós conseguimos fazer os procedimentos, né, para a gente fazer um número maior de abertura de processos. Esse ano, em 2016, nós tivemos 5.000 atendimentos no Procon. Em 2017, nós tivemos 8.900 atendimentos. Então, a gente aumentou o número de atendimentos, aumentou o número de processos abertos. Em 2016, nós tivemos 30 processos abertos. Em 2017, já foram 185 processos abertos. Foi quase 800% a mais de processos abertos. Então, nós estamos mudando, estamos com alguns projetos que já estão em andamento, que vamos fazer esse ano. Queremos comprar, né, um furgão para fazer o Procon móvel, que vai levar o Procon para cada bairro. Nós queremos fazer, né, cada dia, aquele pessoal da paciência que não tem um transporte para vir, que tem uma dificuldade de locomoção, que não consegue chegar até o centro. Então, nós vamos fazer o Procon em cada bairro, né? Nós vamos levar o Procon até a casa das pessoas. Então, temos alguns projetos em mente e só será possível esses projetos, todos eles, nada feito com dinheiro do município, todos eles feitos com dinheiro das multas, dos autos de infrações que são aplicados pelo Procon, né? Isso não vai custar nada a mais para o contribuinte, né? Isso já é com o dinheiro que são as multas aplicadas pelo Procon. Rafael, você falou em audiências conciliatórias. Como que funciona isso na esfera do Procon, do direito? Bom, eu vou te falar como funciona o Procon. A pessoa vai lá, faz uma reclamação. É feito um processo administrativo, que se chama uma CIP, que é Carta de Investigação Preliminar, onde você relata o problema do consumidor e você envia para a empresa, onde a empresa te fornece a resposta. Olha, não, realmente procede a reclamação do consumidor ou não procede por isso. Nós analisamos e damos o prosseguimento no processo. Nós marcamos uma audiência conciliatória, onde chama o fornecedor e o consumidor, colocamos, né, frente a frente para tentar uma conciliatória e fazer ali a solução do problema entre o consumidor e o fornecedor. Então, é uma audiência simples, né, mas que tem validade jurídica. Inclusive, se for para uma esfera judicial, ele já pode alegar que já foi esgotado a via de conciliatória, né, levando o termo de audiência administrativo. Então, é um procedimento simples, mas muito efetivo. Nós temos mais de 60% de soluções nos casos das audiências conciliatórias, né? A gente consegue ter porque você chega na frente, o consumidor está ali, você consegue explicar para o consumidor, né, o direito que ele tem, você explica para o fornecedor qual realmente é a razão do consumidor, então ele acaba saindo de lá, né? Então, o consumidor também acaba sendo um pouco, às vezes, maleável e aceita algumas coisas. Então, você acaba fechando um acordo e resolvendo o problema, que é o maior, né, a maior responsabilidade nossa hoje, não é nem a aplicação de multa, é resolver o problema do consumidor, né?
Por denúncias do consumidor, quais as maiores ocorrências hoje em Itajaí? Por denúncias, a gente tem bancos, né? A gente tem algumas coisas sobre lotéricas, né? Sobre a não digitação de códigos de barras. Nós temos, referente a ligações, é que daí a denúncia eles fazem, mas a gente acaba pedindo para eles ir lá e fazerem as reclamações, que é sobre internet a cabo, que são campeões de reclamações, né? Mas as principais denúncias mesmo são sobre bancos, né? Os excessos feitos pelos bancos. Os excessos sempre com relação ao tempo de espera e ao procedimento interno de acolhimento ao cliente, distribuição de fichas. Isso, né? Tem alguns... vou dar um exemplo. No mês passado foram 3 consumidores no Procon, saíram da Caixa Econômica e foram até o Procon reclamar que eles estavam sendo... só para pegar a senha tinha uma fila de mais de 20 minutos para eles pegarem a senha para começar a valer o tempo, né, da lei municipal de fila de espera do banco. Então, os bancos são realmente as maiores denúncias que a gente tem. A fila de espera de dentro do banco para a rua não resolve nada. Não resolve. Apenas um dispositivo que os bancos estão tentando usar para burlar um pouco a lei dos 20 minutos. Né? Principalmente se o cliente é correntista ou tem poupança aí, estabelecido vínculo instituição financeira, cliente. Não, mas independentemente dele ser cliente ou não do banco, ele tem que ter o mesmo tratamento. Uhum. Ele não pode ter... o banco ele pode ter um espaço separado, aquela agência Prime, aquela agência Van Gogh, o banco pode ter um... Agora, não os caixas todos. Nos caixas não pode ter diferenciação, né? Porque senão você fere o princípio da isonomia, que todos são iguais. Independentemente dele ser seu cliente ou não, ser seu correntista ou não, ele é seu cliente. Ele é seu consumidor, está ali pagando uma conta, utilizando seu serviço e pagando por esse serviço. E essa é uma situação que, infelizmente, ainda acontece. Né? Acontece, mas todas as vezes que elas são reclamadas no Procon, elas são vistas e são solucionadas. Eu posso te dar um exemplo. Teve um banco, mês passado agora, esse mês mesmo, houve uma reclamação. Na verdade, não houve nenhuma reclamação, houve uma denúncia, onde referiu que um certo banco estava fazendo essa diferenciação, pedindo o CPF e os correntistas estavam sendo atendidos. Foi feita uma verificação, foi chamado o banco até o Procon e eles solucionaram o problema. Só que, como eu falo, o consumidor ele precisa fazer as denúncias, ele precisa fazer, sim, essa reclamação no Procon. Né? Não adianta, às vezes, a pessoa reclamar em rede social, e na televisão, no jornal, e não fazer no devido órgão, que é o que vai realmente buscar o direito do consumidor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o Rafael Williams, ele que é o chefe de gabinete da Procuradoria de Defesa do Consumidor do município de Itajaí. Bom, Rafael, falar um pouquinho sobre essa fiscalização realizada durante os meses de janeiro e fevereiro nas praias, principalmente Cabeçudas e Praia Brava, que atende à instrução normativa para a temporada de verão 2017-2018 sobre a ocupação das areias, cobranças indevidas e também outras situações envolvendo esses restaurantes, estabelecimentos que oferecem bebidas e comidas na praia.
como foram as abordagens, quais as principais irregularidades encontradas e ainda qual o resultado da operação. Bom, foi uma instrução, né, feita entre os 4 secretarias, né, entre as 3 secretarias e mais o PROCON. Então juntou o secretário do urbanismo, secretário de turismo, a FAMAI e o PROCON, e juntos cada um viu dentro dos seus poderes o que seriam os maiores problemas, as maiores fiscalizações que a gente encontrava, e trouxemos uma instrução normativa, aonde regularizou a utilização do espaço da praia, né? As principais, digamos, as principais reclamações e atos que a gente buscou fiscalizar, uma foi o da FAMAI, que é em relação realmente à natureza, ao meio ambiente, se eles andam limpando, se eles andam fazendo a divisão dos lixos, se não estavam ocupando área de restinga, onde realmente foi feito por 3 vezes, nós fizemos a fiscalização, passamos por 3 dias distintos, né? O PROCON fez uma fiscalização em cobrança de utilização de kits, praias, como chamamos, que seriam as espreguiçadeiras, os guarda-sóis, né? Todo esse material de utilização de praia que não pode ser cobrado. Fizemos a verificação dos cardápios, se eles estavam contendo as informações que deveriam conter, que é acerca da não cobrança da utilização do espaço, do 10% ser opcional, ele não deve ser obrigatório, então é algo que deve ser opcional. Então, fizemos também uma fiscalização em torno dos alimentos, vendo a validade das bebidas, né, de alguns alimentos que ali estavam vendendo. Essa instrução normativa também trouxe como deve ser levados os alimentos, né, potes, qual era a condição, como eles devem ser servidas, né? Então, realmente essa instrução ela veio bem completa, né, onde trouxe bastante artifícios para o consumidor se sentir seguro, né? Fizemos as fiscalizações, por incrível que pareça, não encontramos muitas irregularidades. Existiam alguns estabelecimentos que não poderiam estar atendendo e fazendo atendimento na praia conforme essa instrução normativa, que estabeleceu que apenas os estabelecimentos da avenida que poderão fazer esses atendimentos, e os quiosques de praia, não sendo permitido esses estabelecimentos rotativos, como food trucks, tal, fazer o atendimento na praia, né? Então, como eu estava falando, a nossa fiscalização não teve muitas complicações. Realmente, eles andam respeitando, sim. Nós fizemos uma pesquisa com os consumidores que estavam ali sentados, realmente falaram que não houve a cobrança, a insistência na cobrança de utilização das cadeiras, das espreguiçadeiras. E isso que eu acho que é o que mais incomodava os consumidores, né? Essa cobrança dos valores. Houve até um limite de números de kits praias que devem ser montados, que chega no máximo de 50. Aconteceu de alguns casos eles passarem, mas no momento da fiscalização a gente percebeu que, além dos 50 montados, você percebia uma fila de consumidores pedindo para o estabelecimento a montagem de novos kits. E aí você se depara, você vai dizer o quê? Pro empresário não colocar mais, não atender mais o consumidor, o turista ou o próprio morador que pede para que seja montado um kit, que dê uma estrutura nova né, uma estrutura de atendimento que todo turista, todo o usuário, né, não só o turista como o morador, ele vai na praia buscando uma estrutura, né? Quer ter uma cerveja gelada, quer ter uma comidinha, uma porçãozinha. Então, essa instrução normativa ela veio para regularizar, não para trancar o trabalho do empresário, que acaba gerando emprego, gera imposto para a cidade. Eu acho que a intenção não é prejudicar nem o empresário, só que sim defender o consumidor, o usuário, né, dos abusos que a gente sabe que às vezes existem sim, que muitas das vezes, com certeza, por essas fiscalizações, coibiram muitos desses abusos e excessos.
E se alguém ainda permanecer e tiver alguma reclamação sobre esse assunto, o consumidor que chegar lá e ver qualquer desses atos que sejam contra essa instrução normativa, deve fazer a reclamação tanto para o PROCON, quanto para a FAMAI, quanto para a Secretaria de Urbanismo. Rafael, a taxa de 10% de serviço, ela deve ser informada, tem uma norma ou um método para que o comerciante informe o consumidor se ele quer ou não realizar o pagamento? Se o consumidor disser que não deseja pagar os 10% de serviço, o comerciante, às vezes, ele pode perguntar o porquê? Como é que funciona isso? Não. O 10% ele é estritamente opcional. De forma alguma, ele pode ser obrigatório. Ele deve estar no cardápio, ele deve estar ali de forma ostensiva para o consumidor ler, deve conter né? Cobramos taxa de 10% sendo opcional. Então, ela não deve ser questionada antes, porque se na hora o consumidor olhar e falar assim, eu não quero, ele não deve pagar, e o comerciante ele não pode questionar e nem, né? Pode talvez perguntar, olha, né, você não está querendo pagar porque você foi mal atendido, tal, alguma coisa assim. Isso não há problema em perguntar, desde que a pergunta seja uma pergunta, não uma pergunta invasiva, uma pergunta meio que cobrando, se foi bem atendido, por que não quer pagar? Isso não pode haver. Né? Agora, um questionamento pode até para ele próprio avaliar o atendimento do pessoal que trabalha com ele, né? Rafael, rapidinho, 2 assuntos. Primeiro, pesquisa dos chocolates na Páscoa. O PROCON vai realizar? Vai realizar, todo ano o PROCON realiza, faz um comparativo, né, em relação aos anos anteriores, né? Dá algumas dicas, percebe e fala algumas armadilhas para o consumidor não cair, como, por exemplo, a do ano passado, que eles diminuíram um pouquinho o preço, mas diminuiu a quantidade de chocolate. Então, o PROCON ele vai fazer essa pesquisa, vai alertar os consumidores. O consumidor, sempre que tiver dúvida, pode procurar o PROCON 151 ou na Avenida Joca Brandão, tirar suas dúvidas. Nós sempre divulgamos a pesquisa de preço, tanto no site da Prefeitura quanto no painel do PROCON, ou pode ligar para o PROCON também pode enviar por e-mail. Então, estamos sempre à disposição para auxiliar o consumidor, né? Tanto nas pesquisas de ovo de Páscoa, a gente faz mensalmente pesquisa do preço de combustíveis. Todo mês é feita uma pesquisa do preço de combustível. Todo mês é feita pesquisa de cesta básica, onde o consumidor pode, né? Sempre que há situações especiais, como volta às aulas, fizemos uma pesquisa de material escolar. Então, é sempre bom as pessoas estarem atentas ao PROCON. O PROCON está sempre divulgando as pesquisas, ajudando, auxiliando o consumidor nesse dia a dia, né, com os fornecedores. No caso do preço do combustível, qual é o papel do PROCON nos postos de gasolina? Identificar se não há combinação de preços ou que o preço da bomba seja realmente o preço aplicado. Então, tem algumas atribuições que são do PROCON e algumas que são da ANP. Por exemplo, qualidade de combustível, não cabe ao PROCON. Mas, o preço da bomba é diferente do preço da nota. É direito do consumidor. Pagamento dinheiro-cartão, é facultado ao posto cobrar diferente no crédito e no débito? Em 2017, saiu um decreto onde permite essa diferenciação de preço, né, conforme a modalidade de pagamento. Então, hoje, o fornecedor ele pode, né, fazer a diferenciação à vista, um valor, e no cartão de crédito. Eu, particularmente, acho isso justo, até porque a pessoa que paga à vista não é obrigada a pagar os encargos de quem paga o cartão, né, facilitando e dando, né, uma real postura para quem paga à vista, paga o seu preço à vista, quem vai pagar no parcelado tem suas vantagens, mas suas desvantagens. Rafael, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado pelo convite. Tenha um bom trabalho no PROCON para toda a equipe lá, que possamos, né, estar sempre, todos os nossos consumidores, atentos aos nossos direitos e também à possibilidade de consumo consciente, não é, Rafael? Isso. E ficando aqui sempre à disposição, o PROCON fica na Avenida Joca Brandão 655, o telefone é 151, funcionamos do meio-dia às 7 da noite.
estamos sempre à disposição. Obrigado a todos e obrigado pelo convite, estamos à disposição. Quando precisar, voltamos aqui para esclarecimentos. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a este programa pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.